E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui besuntada na preguiça. E eu só queria falar um negócio pra vocês. Cara, como pensamento tem poder, né? Muito louco. De manhã, eu tava assistindo um negócio, tipo um podcast, não um podcast, né? Na verdade, uma conversa geopolítica, né? Sobre a Rússia, enfim, a história aí da Rússia e Ucrânia. E eu tava vendo um professor norte-americano contando dos 50 anos de estudo dele, né, sobre a geopolítica, sobre o período da União Soviética, né, e desmistificando muita coisa que a gente aprende por aí em relação à propaganda ocidental, em relação à União Soviética, enfim. E aí, eu já falei pra vocês, né, em um vídeo que eu sou alucinada por geopolítica e eu ouço todos os dias, né, principalmente dois canais, Geopolítica Internacional. E eu tava pensando quanto eu adoro a Rússia, né, a história da Rússia, a história de coragem da Rússia, né, inclusive agora, né, infelizmente a propaganda ocidental mostra uma coisa completamente diferente da história real da invasão da Ucrânia, que é uma invasão muito triste, mas enfim. E aí eu tava pensando, cara, como eu adoro a história da Rússia, né? E eu consumo muito Rússia. Não sei se vocês sabem, mas eu adoro filme russo. E enfim, qual que é o contexto de tudo isso? Tava indo no mercado, faz algumas horas atrás, né? Quem que eu vejo? Um russo no mercado, aqui do lado de casa. Na verdade, eu não sei se ele é russo ou ucraniano, mas ele é eslavo e da parte ali Rússia e Ucrânia. Como que eu sei? Como eu falei pra vocês, eu acompanho muito, né, a cultura russa através dos filmes. Tem um documentário que conta toda a história da Rússia, desde o início da Rússia, que iniciou na Ucrânia. E as 10 horas de documentário é todo em russo. E eu assisti as 10 horas de história da Rússia. Então você vai assimilando, né? A língua, o sotaque, enfim. De manhã eu tava pensando, né, nossa, como eu adoro a história da Rússia, né, a coragem deles, apesar dessa guerra pavorosa, mas tem todo um contexto dessa guerra. Vou contar um negócio pra vocês depois. E aí eu saindo do mercado, de repente eu vejo um cara no telefone, pra mim era uma pessoa assim completamente normal. De repente eu ouvi ele falando uma língua diferente. Eu falei, deixa eu ver que língua que é. E ele tava falando, né, uma língua bastante eslava, bastante russa. Eu falei, caraca. Na verdade, eu não sei se ele é russo ou se ele é ucraniano, mas pelo menos ele tava falando a língua eslava. E como eu identifico? Na verdade, os russos, os ucranianos também, né? Mas eles têm o jeito deles falarem, mas eles falam muito assim, meio nieshka, sabe? Provshka, sabe? E, cara, é muito lindo ver eles falando. E é engraçado que eu até gravei um vídeo sobre a história das construções soviéticas, né? Na época do Khrushchev. Aí o nome dessa construção começa com KU, mas eu não lembro porque é muito difícil de eu pronunciar. Mas ele tem um outro nome, essa construção, que é Brevnieshka. Brevnieshka. E aí, essa palavra eu consegui guardar, né? Brevnieshka. E aí você vai assimilando, tá? E quando eu vi ele falando, eu falei assim, cara, ele é russo ou ele é ucraniano. Ou provavelmente eslavo, vai. Mas aí eu saí, né, pensando, eu falei, caraca, eu tava pensando agorinha. Tipo, vai, faz uma hora, 2 horas. Como eu adoro a cultura russa, né? Como eu adoro a história de coragem deles, né? No contexto histórico deles todo, né? Que é muito interessante, que o Ocidente distorce completamente. De repente eu vejo um russo na minha cara. Muito louco isso, né? E na verdade eu fiquei pensando como o pensamento também tem poder, né? Enfim, mas é isso, meu povo. A palavra tem poder e o pensamento tem poder. Um beijo no coração de vocês. Fui!